No vídeo de hoje eu quero falar para você sobre os resultados da sua realidade. E aí eu já venho com uma pergunta aqui para você. Já percebeu que algumas pessoas parecem sempre atrair as mesmas situações? Sempre os mesmos problemas financeiros, os mesmos tipos de relacionamento, os mesmos resultados. E aí você olha e começa a se deparar, né, com essa situação e pode talvez em algum dado momento você falar, poxa, mas de novo eu tô vivendo isso. Então, esse vídeo é justamente para você entender que os nossos pensamentos moldam a nossa realidade. Isso, gente, não é um assunto de agora, né, nem dos anos, né, vindouros, mas algo muito antigo que a Bíblia ela já revelava pra gente. Lá em Provérbios 23:7 fala o seguinte: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa palavra ela é muito forte e quando a gente começa a refletir, né, a partir do momento que eu comecei a trazer um pouco mais do estudo da neurociência, da física quântica, né, desses meios, né, de comprovação científico acerca até da palavra, não que eu duvidava, né, muito pelo contrário, eu já estudo e creio nela já há um bom tempo, mas como eu vim trabalhar aqui nas redes sociais e eu quis trazer, né, um olhar sobre as finanças diferente do que a gente está acostumado a ver, que é as finanças tradicionais. Eu comecei a buscar um conteúdo um pouco mais profundo para entender por que a gente muitas vezes tem resultados e esses resultados não expressam o tanto que a gente está buscando de conhecimento, desenvolvendo a nossa profissão, né? O tanto que a gente trabalha, porque às vezes você olha para o lado e vê pessoas que trabalham menos do que você ganhando muito mais. Às vezes você olha para o lado e vê pessoas que têm menos conhecimento que você e prosperam de forma leve. E esse foi um, né, dos questionamentos que eu me fiz lá atrás, que eu olhei indignada e falei, não é possível, né, que Deus promete pra gente uma vida próspera e abundante. Você tá ali se esforçando, fazendo o seu papel, né, as pessoas que têm aqui talvez uma caminhada, né, talvez até na religião, né, de dar o dízimo, de dar a oferta, e você olhar e ver a sua situação cada vez talvez mais crítica. E isso começou a me indignar e eu comecei a me questionar, a orar, a buscar. E aí veio, né, para mim esse estalar, né, assim, não é possível que o Deus que promete isso, né, para todos, faria essa separação, né, para um e para outro. E eu fui começar a questionar e entendi que não era sobre Deus, era sobre o ser humano. Então, para você que está chegando aqui agora, meu nome é Luciene Azevedo, eu sou especialista em finanças comportamentais, trabalho com números e emoções aqui do olhar neurociência, para a gente poder trazer à tona, né, aquela incógnita, né, aquele ponto cego que você tem de olhar para o seu dia, de olhar para a sua vida, você batalhando, você estudando, você se desenvolvendo, você fazendo o seu impossível e o resultado travado. Então, o meu trabalho hoje, junto com os meus clientes, é literalmente trazer uma visão das finanças muito mais ampla do que simplesmente esse básico das finanças tradicionais que a gente vê. Quando a gente está lidando ali com, pega um parcelamento, né, faz um pagamento do mínimo de uma fatura, pega um empréstimo, né? Quando a gente faz essa jornada toda, isso são sintomas financeiros. Aqui dentro, né, do meu processo, inclusive eu trabalho isso, a gente faz uma organização, a gente faz um planejamento real e estratégico, né, para cada cliente, mas a causa ela é tratada nesse lugar inconsciente, nesse lugar emocional, né, a visão mesmo da neurociência, para que cada um aqui entenda por que que não foi mais longe. Porque ela pode até talvez, né, ter uma planilha bonitinha, uma organização legal, buscar alguns conhecimentos aí, porque a gente tem inúmeros, mas a pessoa, ela faz ali durante 3 meses, tem um resultado, daqui a pouco ela volta para a estaca zero. Então, esse lugar aqui, né, onde eu trabalho com cada cliente, é para a gente poder trazer esse resultado de forma leve para as pessoas entenderem que é muito mais do que só matemática. Dinheiro vai muito além do que só números, tá? Então, se você já gostou do que ouviu até aqui, deixe o seu like, se inscreva para que você receba notificação aí dos próximos vídeos, para você não perder nenhuma jornada e você desenvolver aqui
conhecimentos para fazer a sua vida destravar e você viver literalmente a sua prosperidade financeira. Então vamos lá. Provérbios dizia que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Ou seja, aquilo que nós carregamos dentro de nós, as nossas crenças, os nossos pensamentos, a forma como a gente enxerga o mundo, eles vão tornar a nossa realidade. Lu, que loucura que é essa? Que trem esquisito que você está trazendo aqui. É sobre isso, gente. Faz uma pausa, olha para sua vida, né, para o passado, para as coisas que você viveu e comece a se perguntar, talvez no dia de hoje, faz aí uma foto dos seus resultados. O que você tem hoje aí, em algum momento da sua vida, você desejou? E aí você pode me pensar, Lu, às vezes assim, eu, né, quis essa casa, eu quis esse carro, eu quis essa roupa, eu quis um tipo de corte de cabelo, eu queria aquele emprego. Então algumas coisas foram acontecendo, só que tem coisas que aqui eu não desejei. Por exemplo, eu não desejei um problema financeiro, eu não desejei ter um endividamento, eu não desejei criar essa realidade hoje que eu olho e falo assim, como que eu cheguei nesse buraco? Como que eu não consigo sair daqui? E aí você pode estar se questionando e falar, não é possível, né, que eu mesmo, né, fui lá e escolhi essas coisas. Mas a verdade, gente, é que é isso aqui. Nós temos, né, um desenvolvimento, uma separação na nossa mente que ela traz pra gente dois conceitos, né? Aquela do querer, né, que a gente está falando aqui. Lu, eu quero essa casa, eu quero esse carro, eu desejei essas coisas. Só que esse lugar aqui, ó, do endividamento, do cartão alto, essas coisas, eu não desejei. Eu até tento, né, fazer diferente, eu até tento economizar, mas na hora do vamos ver, eu fujo dessa realidade. Então, essa inconsciência, esse lugar, né, que aparece aí para você de uma forma talvez até negativa e escassa, ela foi construída por você também, só que numa base, né, num patamar muito mais profundo do que você imagina, que é ali a sede das suas emoções, né? Então, lá quando a gente vai olhar para Provérbios, fala assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Faz uma reflexão aí, vamos supor que você hoje quer talvez morar numa casa maravilhosa, ter aquele carro zero do ano. Quando você deseja, você tem aquela vontade, só que lá no fundinho você faz, né, tem aquele pensamento, você não é capaz. Você tá saindo daquele lugar, no meio daquele povo, onde você morou, você acha que você tem condições de ter aquela casa, de ter aquele carro? Então é esse pensamentozinho, né, que dita lá, soprando na sua mente, que é de fato aquele pensamento que está construindo a sua realidade que você nem imagina. Então não é só uma superfície, né? A gente pensa o tempo todo. Só que existe ali uma camada abaixo, né? Que é aquela que molda o nosso resultado e que a gente não percebe. Então, esse vídeo é para trazer esse esclarecimento para você entender que os seus pensamentos moldam a sua realidade. Lu, mas eu não nasci num lugar escasso. Eu, por exemplo, venho de uma comunidade, de um lugar, gente, onde falar talvez de riqueza, né, de bens materiais melhores, de viagem, era remoto, não existia isso. Então, quando você olha e fala assim, mas Lu, eu não vim desse lugar. Eu vim talvez de uma família com mais recursos, não tinha talvez ali a dificuldade financeira, só que às vezes naquele lugar que você vivia, né, talvez tivesse ali uma qualidade de vida olhando a nível material boa, a sua inconsciência, que é o seu emocional, ela foi moldada, né, talvez por comparação, por rejeição. Sabe aqueles pais que muitas vezes, ao invés de dar a presença para a criança, vai lá e entope de presente? Então ali, né, naquele lugar do seu coração, foi moldado, foi construído, foi instalado a sua própria forma de interpretar conceitos, crenças, valores que ditaram hoje o resultado que você tem. Então, não é sobre talvez no ambiente, o meio material que você vive, mas a percepção que você teve acerca, né, da sua identidade, quem você é. E isso, né, traz pra gente aquela emoção negativa.
e essa emoção negativa ela acaba construindo a sua realidade para os resultados que você tem, porque é aquilo que compete, né, que traz valia para aquela emoção instalada desde a infância. Então, gente, o buraco é muito mais embaixo, vai muito além do que só a gente ter uma planilha bonitinha, coloridinha, que vai resolver os nossos problemas, porque talvez você vai lá, entra em negociação com o banco, parcela, né, o seu cartão, pega um empréstimo para pagar talvez aquele acúmulo de dívida que você tem, e daqui a pouco isso acontece mais uma vez. E cadê a resposta disso? Assim, mas o que eu fiz de errado? Joguei pedra na cruz, né? Então a gente começa a se questionar e a buscar respostas do porquê a gente está vivendo aquilo ali. Eu trabalho hoje com pessoas, né, que têm idade de 30 anos acima, por quê? Às vezes a gente está ali naquela fase, né, da adolescência, da juventude ali, né? O adulto jovem que está experimentando, que está buscando, né? Que para ele tudo é novidade. Então, às vezes a gente não tem essa percepção ainda das coisas que estão acontecendo. E isso fisiologicamente, quando a gente vai olhar para o nosso cérebro, tem um porquê. E talvez em um outro vídeo eu trago isso aqui. Só que quando a gente chega ali a partir dos 30 anos, que a gente começa a entender e olhar com um olhar um pouco mais de maturidade, de pensar, gente, o que está acontecendo com a minha vida? Por que eu não avanço? Por que eu não fluo? As pessoas à minha volta estão caminhando e eu não estou indo. E aqui não entra só a questão nova, você está se comparando demais, né? Você está colocando a sua jornada em prol do outro, você não conhece os bastidores, enfim. A questão não é essa, mas quando você olha para o lado, você vê que tem alguma coisa esquisita. Então essa coisa esquisita começa a te incomodar, mas você não sabe por quê, né? E aí a gente começa a entender esses pontos. E aqui, gente, olhar para o nosso pilar financeiro, ele é muito importante, porque ele acaba sendo para a gente aquele estalar que fala e molda o que está acontecendo comigo. Por quê? Você investe, você faz, você busca, você se desdobra, né? Você ora, você, né, tenta de tudo que é forma, mas o reflexo não vem. E aí quando eu falo que dinheiro ele é muito mais do que matemática, ele de fato é, né, sobre as nossas emoções, a gente começa a entender a nossa inconsciência de saber que algo por trás, né, está complicado, que esse resultado não veio. E a base de todo o meu processo, quando eu comecei lá atrás, ele foi justamente em Romanos 12:2, que fala assim, ó, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando a gente começa a entender o funcionamento do nosso cérebro, quando a gente começa a entender como que fica ali arquivado as nossas memórias, as nossas emoções, a gente começa a criar um alvo, né, uma direção para mudar esse resultado. Porque se eu estou construindo a minha realidade através dos meus pensamentos, quais pensamentos mais eu tenho ao longo do meu dia? Então, aqui de uma forma prática, você já pode até começar a entender isso, fazer uma reflexão, estar mais intencional e atento aos pensamentos que você tem, ao que aquilo está acionando dentro de você para que você esteja aí externalizando os seus resultados financeiros, seus resultados com seus relacionamentos e por aí vai. Aqui a nossa base, né, ela sempre traz um pouco dessa visão financeira, mas ele é um pontapé, né, inclusive para as demais áreas, para você ter o resultado incrível que você deseja. Eu tenho clientes aqui que chegaram, né, com problemas de relacionamento, as pessoas estavam acima do peso, adoecendo, e tudo isso foi ajustado quando elas mudaram a forma de lidar, né, com toda essa questão de entender que dinheiro era muito mais do que matemática. Porque a falta do dinheiro te traz ansiedade, te traz culpa, te traz preocupação. E isso é um reflexo, né, apontado ali para você. Então, clientes aqui já eliminaram muitos quilos, né, relacionamentos melhoraram, a pessoa ela começa a ter mais autoestima, ela começa a ver melhor a si mesmo, e quando a pessoa ela está bem, ela está confiante, gente, é inevitável o resultado financeiro, ele vem. Então a jornada ela começa a mudar e a transformar. E eu tenho inúmeros casos aqui de pessoas que estão com a vida sendo transformadas em menos de um ano, porque viraram a chave de entender que não é sobre dinheiro. Você está correndo aí atrás, né, desse lugar que você acha que é número, que é só, né, um estalo que não está legal, né?
é a dívida, é a renda baixa, é não conseguir trocar seu carro, é ficar patinando naquele lugar. Só que isso são só reflexos, são só sintomas. É literalmente quando você às vezes está passando mal, você sente aquela dor de cabeça ou aquela febre, só que aquilo é só um sintoma te mostrando que alguma coisa aí dentro tá com algum problema. E aí você vai no médico, você faz um diagnóstico, você traz o medicamento correto para resolver aquela situação. E quando é sua vida financeira, você não faz isso. Você só vai tentando, empurrando e buscando talvez remedinhos, né, sem a receita correta para resolver a causa e estancar de vez aí o seu resultado. Então, a neurociência ela explica isso para a gente também quando a gente vai entender essa funcionalidade do nosso cérebro, né? E isso é muito interessante porque quando a gente olha, né, para o funcionamento dessa máquina aqui, gente, que ela é muito, mas muito mais potente de qualquer IA, qualquer ferramenta aí, né, que a gente tem, qualquer computador, porque foi criado, né, assim, de uma forma fantástica. E aí, quando você vai entender essas conexões neurais, né, com base nesses pensamentos que você tem repetido, ele aciona para você uma química, uma emoção, né, e é essa emoção que vai te dar a ação, o seu comportamento, por isso que são finanças comportamentais, né? É aquilo que o seu corpo ele reflete, mas através de coisas que estão instaladas aí. Então, quanto mais, por exemplo, a gente pensa em alguma coisa, mais forte isso fica no nosso conceito de buscar isso externamente. Então, por exemplo, se você fica aí pensando repetidamente, eu não tenho dinheiro, nada dá certo para mim, eu sempre fracasso, você vai buscar mais disso, você vai se conectar com pessoas que te dizem que você é um fracasso, você vai se conectar com pessoas que muitas vezes vão te roubar, vão deixar você numa situação delicada, ou aí você fala aí, olha, não, mas de novo, né, fui roubado, passei aqui por não é trote não, esqueci a palavra. Então você se coloca numa situação, né, onde essas pessoas, né, ou esse ambiente, essas circunstâncias permitem você validar que você nunca tem dinheiro, né? Você perde, você acarreta no carro que estraga. E aqui, gente, entra aquela questão, né, de você ter o cuidado, né, de dar manutenção, de fazer as coisas. Mas quando você tá num estado emocional de escassez pura, mesmo muitas vezes você tendo nascido num lugar, né, de prosperidade, mas aquilo não foi aos seus olhos instalado uma emoção legal, você vai ter resultados fracassados. Por isso eu vejo aqui muitas pessoas, e eu trabalho com pessoas assim que recebem renda acima de 10 mil, de 15 mil reais, né, uma renda, você vai olhar assim para o comum da sociedade, que é uma renda muito boa, mas aí você vai ver, tá lá com o cartão de crédito que consome toda a renda, que se não pagar o cartão não consegue viver de novo, e aí a pessoa ela fica só naquele lugar de trabalhar para pagar a conta e não consegue ver os resultados. Até faz uma viagem, até compra, né, algo legal, mas é sempre no sufoco, é sempre naquele aperto, é sempre com dificuldade, aí vem vergonha, né, vem um monte de questões, a ansiedade, gente, ela bate na porta e fica, porque a pessoa ela só conectou aquilo, né, do lado de fora por aquilo que ela tinha instalado do lado de dentro. Então não é sobre, eu nasci, né, numa comunidade ou nasci num lugar de dinheiro. Não, é sobre a percepção emocional que você tem de você e do mundo que faz você viver esses resultados aí, tá? Então o seu cérebro, ele vai buscar prova disso do lado de fora. Então, às vezes você fica aí, né, regulando as suas emoções pelo que tá externamente. Quando você ganha um presente, quando você encontra alguém, quando, né, o resultado que você vê, você sai, vai trabalhar, quando você volta para casa, assim, nossa, eu vou ter que voltar para casa de novo e ver toda aquela situação. Aí você começa só a olhar para fora e aí você só vai retroalimentando esses pensamentos, essas emoções, e isso vira para você o quê? Um ciclo repetitivo, e aí você não vê uma forma de sair daí, até que você, né, num estado de indignação, fala, poxa vida, chega, né, não quero mais. E aí talvez você caia até num vídeo desse aqui, que inclusive eu vou pedir para você deixar um comentário e falar aqui que eu estou construindo a minha vida sem limites. Para quê? Para entender que de fato você já deu aquele passo de mudança e você não quer mais viver os seus resultados que você está vivendo aí. É sobre isso. E aí o dinheiro, ele passa a ser na sua vida só uma consequência inevitável. E eu costumo falar, se você regula
essas emoções, se você regula os seus pensamentos, se você regula os seus comportamentos, você vai viver uma vida de prosperidade. Ah, Lu, mas eu tenho uma renda baixa. Que seja, você vai viver prosperidade com sua renda baixa. Ah, Lu, eu tenho uma renda alta. Você vai viver prosperidade com a sua renda alta. Isso aí é indiferente e vai depender do nível que você se dedica a crescer isso. E aqui também a gente fala sobre esse pilar, que é o pilar talvez aí do crescimento e do conhecimento, que vai expandir o seu desejo de crescer financeiramente. Então, agora, a partir de hoje, esteja atento aos seus pensamentos. Comece a entender o que se passa aí 95% do seu dia. O que está aí te incomodando? O que está aí? Por mais que você está trabalhando, as coisas estão acontecendo e esse pensamento está aí, ó. Talvez há anos. Aí você se esbarra com alguém, esse pensamento vem. Você dorme, esse pensamento vem em sonho. Você vai fazer alguma coisa, esse pensamento vem. Comece a perceber quais pensamentos que estão conectados na sua mente e que de alguma forma isso está refletindo no seu externo. Lu, mas eu estou pensando, por exemplo, que eu não valho nada e aí eu não tenho dinheiro, eu vou procurar um emprego, chega lá, fecham as portas, a pessoa que está do meu lado consegue essa vaga. Ou eu estou prestes a ter uma promoção, daqui a pouco essa promoção é cancelada, não consigo receber. Então, a forma, né, a manifestação desse resultado, ele pode ser de inúmeras formas. Talvez você até ganhe dinheiro, mas você está gastando de forma errada, ou, né, incorrendo talvez em dificuldades para esse dinheiro ir embora, atraindo pessoas que levam esse dinheiro de alguma forma. Então, gente, não é sobre, né, mágica. Ah, Lu, vou pensar positivo agora e vou mudar os meus resultados. Não, isso é talvez uma pitadinha de algo que a gente pode fazer para começar a mudar essa realidade. Mas é entender que se a gente não mudar essa sede, lembra lá que está lá na Bíblia, em Provérbios 23:7. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então não é essa camada talvez superficial, né, do eu quero, eu vou mudar, eu vou ficar rico, vou ficar milionário. Isso, gente, é um ponto, mas se a gente não acessar a fonte, né, que é a base das nossas emoções, que é o nosso coração, de nada vai adiantar. Então é uma limpeza, a gente precisa, né, se desfazer, desconectar de muita coisa do passado e às vezes é isso que você não está querendo abrir mão. Talvez é perdoar alguém, talvez é deixar alguma coisa, né, de lado do que já aconteceu e isso só está sendo remoído aí porque o ego não deixa você abrir mão, né, dessa coisa que te aconteceu e aí isso está moldando a sua realidade de uma forma muito pesada. Então, se você quer, né, mudar os seus resultados, se você quer ver algo acontecendo de forma diferente, é importante você entender que a sede, né, das suas emoções, que são o seu coração, que é o seu coração, ele precisa ser, né, olhado, precisa ser cuidado para que esse dinheiro venha. Gente, dinheiro é emocional. Dinheiro é literalmente, né, um reflexo daquilo que você se permite como uma identidade. Se a sua identidade ela é uma identidade de escassez, você vai viver problemas financeiros. Se a sua identidade é uma identidade de prosperidade, de abundância, né, de gratidão, você vai viver resultados extraordinários quando você tem essa base limpa. Então, se você quer mudar de vez esse cenário, né, eu vou deixar aqui, inclusive, na descrição desse vídeo, um formulário, né, para você aplicar. E caso você tenha desejo em dar início, né, a uma transformação, passar uma jornada aqui dentro, né, da mentoria, pode fazer essa aplicação. Nós vamos entrar em contato para poder te mostrar e explicar como que funciona e quem sabe, assim como todos esses outros clientes que já passaram aqui, tiveram a vida transformada em menos de um ano, você seja a próxima pessoa a viver também esse extraordinário. Então fique até aqui, né? Deixe aqui no final dos comentários, eu estou construindo a minha vida sem limites, para que eu te conheça, para que eu saiba que você entenda que você está aqui, né, buscando um conhecimento diferente acerca do dinheiro, do resultado que você tem. E para que o canal também entenda, né, que esse vídeo é relevante, ele possa aí também levar, né, para mais pessoas esse conteúdo que é de muita importância e de muita valia e mais pessoas vivam aí o extraordinário deles. Então eu te aguardo no próximo vídeo e até lá, um grande beijo.